Tem-se teoria de que toda regra é exceção, mas o que é exceção com ou sem regra quando governantes de fato, né? A coisa tem que andar 24 horas e ainda que seja uma minoria, o que são questões de a quem minoria justificar a popularidade ou necessidade de subsistenciar maioria popular, não popular, ou questões tais, quando dizer que determinado povo não é valorizado e tem que se criar um contexto entre o que são entre potências, entre tribos isoladas, isso e aquilo, mas que num dado momento a própria gravidade política ela acontece como um povo que está aqui dentro. Até que ponto, né, se tornar brasileiro, se responsabilizar por latino, por americano, e mesmo quem são os expansionistas, né? A teoria de que antes já era África, ou que eram índios totais, ou nômades europeus, toda, né, o que são orientais, ocidentais, norte e sul, o que vira num dado momento, ainda que a quem se compare o que o Brasil é absurdamente desenvolvido, as questões de contraste de desigualdades ou favelas, isso, aquilo, ainda que, né, o que é o fator da educação, o fator das condições, temos lugar, lógico, que colocando a condição de pobreza variada, mas de fato o quanto caro, o quanto conhecedores da cultura, o quanto velozes perante desmanches, desconveniências, né? Não respeitam mais velhos, sabendo um segredo, fica alarmante, né? Quem são perante os novos, né? Perante os deficientes, e a quem justifique, né? Não deficiente, né? Nas costas de corruptos, corruptos que não são deficientes, né? Todas essas questões, quando colocadas aparentemente cristão ou predominantemente cristão, o que vira, né? Causa e efeito real sobre receitualidade individual e capacidades, né? Quando elas devem ser aterrizadas e que a margem de segurança não tocante, independente, e as relações pró-observáveis que se fazem sustentáveis, né? Com prevenção, com saúde, com não deficiência ou com deficiência que justifiquem, participa de uma classe, se aceita numa classe, defende a própria classe, não acontece isso. E isso ficou visto em todos os lugares do mapa, o que é conveniente perante, né, a infidelidade, a prostituição, a pedofilia, a violência, né, o que são as culturas de linchamento, de esportes tenebrosos, de jogos de bicho, de jogos de azar, do caralho a quatro, né? Temos situações, o que é a responsabilidade de estar um uniforme aonde pisa, aonde trabalha. Então é tudo, né, a questão da regra, em que momento, né, o desumano ao limite de inafiançável, literalmente não aliançado, que justifique a quem sobrou e quando foram, em termos de reversal, dizer que se compare do tempo do mundo parasidificado, como entre questões de trindade conveniente entre teoria, antiteoria, desprática, praxes a quem, né? Questões colocadas aqui. Então vale dizer que eu já coloquei num dado momento, eu separei, né? Falei sobre Bahia, o que foi aparentemente eu dizer multidisciplinar permite em alguns lugares é avaliar clima, gastos, o que fica, risco de comer no meio do caminho, não comer, aparentemente achar que tem mais rotatividade, inconveniências perante as minhas particularidades de mesmo nunca ter viajado com grandezas, né? O que é de viagem longa que eu não gosto, cansaço, indo para esforço físico, aproveitar cursos, e o que eu coloquei como cursos específicos, não específicos, como eu ter ido em 98 em Brasília, no ENEF, né? Fui 2 vezes em Poços de Caldas, Minas Gerais, fazer ENAF, né? Foram 5 cursos, hoje eu não armazeno nenhum certificado, e eu entendia que sem o contexto acadêmico aqueles certificados não valeriam nada, mesmo que empacotassem aulas, e na época eu nem peguei um certificado de um que eu fui, achei muito cálculo desnecessário, que foi com José Carlos Galo, né? No primeiro dia eu não tinha ido, eu tinha chegado atrasado o ônibus, achei aquilo tudo muito mercenarista, e colocando o que são questões reais de fato, para onde o dinheiro vai, até onde catalogar, entre outros que ganham tanto e subsistenciaram nas costas do que virou, né, paradigma, paradoxo de dar um personal. Então eu coloquei, antes de 2000, eu já tinha ido nesses ENAFs, eu acho que se eu fui no ENEF, deve ter sido depois de 98, porque eu acho que eu fui no ENEF, Encontro Nacional de Estudantes de Educação Física. O ENAF entrava numa condição mais comercial, colocando de atividade física, como se não necessariamente fosse um campo acadêmico, né, eu não precisasse.
que eu coloquei o que que ir com um grupo de trabalho, né? Com um ônibus de galera de campo acadêmico, que saía de campo acadêmico. Então, o que que foi ter ido, não ter colocado questão normal de ir, voltar, não ter ido para relação íntima de nada, o que que é isso e aquilo. Colocando assim, né, avaliando, tentando aproveitar o máximo das coisas, pagando com o meu dinheiro. Então eu coloquei aqui questões de, e tem muito tempo isso. Aí que eu coloquei, né, Salvador, Camaçari, Bahia, né, que o falecido trabalhava no polo petroquímico, levou, casou, morava lá e depois levou a mãe, né, foi as outras filhas que sobraram, né, já falei sobre isso, uma morreu, dizem que foi assassinada, que morou em Castelo, casou por dinheiro, que a outra iria casar, que o sonho delas era passar com o carro em cima do pai, que arrumou, né, amante, botou tudo fora, deixou passar dificuldade no passado, coisas que não podia falar, mas a quem sobra depois provar a quem a distância, onde que está o erro, de onde o erro vem, né? Coisas que não devem ser faladas, mas quando isso vira presencialidade e entendimento de transferência herançável sobre algumas condições anatomizáveis e não necessariamente sobre o que vira uma cultura de sociedade ou de família, isso se faz, né, muito relativo, né? O que é unidos pela distância, né? E quando alguns se tornam absurdamente cansados, mas é o filho daquele, que não necessariamente é igual, mas que na maioria das vezes acatam e precisam de ter uma adesão familiar, que como lidar com a rua e o desconhecido, quando isso vira, né? Amar a Deus acima. Então coloquei alguns contextos, o que que era entre roças e praias, assim eu colocava, entre os tempos que antes de sair da cidade, o que que era final de, como eu já coloquei, né? E o que seria Linhares e um retrospecto no Linhares e Rio de Janeiro, a sobrar aquilo que fica pautado entre muitos anos na cidade de origem, que foi Alegre, Espírito Santo, né? Sul do estado, entre o tempo que eu fui estudar em Vitória, que eu falei que não ia sair, Aracruz, e aqui, que depois fica um pedaço de praia, o que virou um retrospecto tal de colocar como esse adicional, porque eu tinha colocado como 10 lugares, né? E aqui volta naquela questão de praia, o que que é espaço rural, não rural, a quem aponta como a cidade que eu morava, né? Rural, não rural, era a cidade, né? Então colocar o retrospecto entre Linhares, muito breve, né? Linhares, que eu já coloquei, Linhares, Rio de Janeiro, roças e praias, né? O que que vira, que é sempre bom retomar um contexto, né? Num dado momento, se não fosse o fracasso do pai, a viagem foi super cansativa, irmã estava com um problema intestinal, assim, ressecamento, sei lá, a gente parou naqueles hotéis, acho que Flashman, né? Aquele sobe e desce, aquele ondulatório era bem enjoativo. O pai sempre dirigia em alta velocidade, achei viagem cansativa, mas fui muito bem tratado por eles em todo momento da vida. Primos,